boa noite pra quem é? Pra nós. De boa noite. Você viu quando não é combinado? Que merda que dá. Não, né? mas eu fiz de Falei, propósito. muito boa noite pra quem é? De boa noite. Agora sim. Não, pra nós estamos aqui de boa noite com frio. Porque está frio em São Paulo. Meu compadre tá de pullover e eu estou de cachecol. Que é homem chiques, né? Gente. Pois é. Bom dia pra quem tá acordando no frio também, de madrugada. Eu sei que tem gente que, de outros países aí que também acompanham a gente. Então, Só ver um negócio aqui. boa noite pra quem é boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, né, gente? E boa tarde pra quem é de boa tarde. É que, na verdade, a gente não sabe qual horário que você vai assistir. Exatamente. A gente sabe o horário que a gente tá gravando. Exatamente. E aí a gente sabe também que você que está chegando aí, para esse conteúdo chegar para a galera, para todo mundo que pode melhorar ou dar jeito aí no relacionamento, você dá um like, dá um joinha, comenta e Se inscreva. esparrama para a galera toda. Se inscreva, né? É, se se for estiver inscreva. chegando agora, se inscreva, é claro, aperta o negocinho do sininho aí, que é pra você ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo. E aí, já começando aqui, falando pra vocês o tema de hoje. Escolhemos aqui a dedo o tema de hoje. E o tema é forminha de bolo pra vocês, ó. 7 formas de vencer uma crise conjugal. Repetindo. 7 formas de vencer uma crise conjugal. E Como quem é? nunca, né, gente, Não passou por entendi. uma crise? O que é isso? Atire a primeira pedra. Eu não tenho crise. Nem eu. Né? A minha gente vive numa crise, esposa, mentira. não, a minha esposa, ela sempre fala, comigo tá tudo bem, sempre. Tirando o que tá ruim, claro. Tira o que tá ruim, tá sempre bom. Mas diante de tantas crises, estamos aqui para contar a história, né, gente? Vamos contar a Então, história. A gente traz a receita, mas a gente tem que colocar os temperos que são as nossas vidas. e eu acho que através dessa receitinha, essas dicas que a gente vai dar aí para vocês, é o que sustentaram o nosso casamento até hoje, né? Se a gente tá aqui contando história, é porque a gente seguiu alguma receitinha, né? Que a gente foi formulando aqui, juntando os erros e acertos dos 4 aqui, é isso? É isso. Pois É é. isso. Então- Nós temos 7 passos, né? Qual que é o primeiro? E a gente vinha falando aqui de 3 coisas que a gente colocaria como... Não, na verdade, primeiro a gente tem que entender o que é uma crise. E a gente tava aqui meio que... A comadre tinha feito a colinha aí. A gente sempre traz o conceito, né? O que é uma crise conjugal? Uma crise no casamento. Vou ler o que o Google traz. Crise no casamento começa quando o carinho, o afeto entre os dois diminui e esfria. A partir disso, se iniciam as discussões e desacordos. Parece que o casal não consegue mais se entender. Então, um perde o interesse pelo outro e começa a ver defeito em tudo que o outro faz. Nossa, me veio um monte de música na cabeça. Música, cenas que já vivemos em casa. Fala o finalzinho. Um perde o interesse pelo outro e começa a ver defeito em tudo que o outro Tudo. faz. Isso é... Porque de uma coisa vai para resvala em todas as outras e tá aí para isso que a gente tem essas 7 formas de nos ajudar Sim. e lhes ajudar. Então, Como diz assim, a gente acha que dá certo porque deu até agora, né? Mas sempre é importante dar um F5. Então, digamos, para 2023, a Sim. gente pode falar que esse pelo menos é um pontapé para quem até hoje tá em crise ou entra e sai da crise. E sair da crise, porque muita gente acha que sair da crise é só botar lá embaixo Do tapete. do tapete e largar para trás. Mas isso. aquilo quando vem é igual vulcão, né? igual vulcão. A gente tinha falado 3 coisas aqui, são 7 passos, né? 7 formas, mas a gente isso vai estar acerca de 3 coisas que a gente tava vendo em comum aqui, que é reconhecer que você está numa crise, depois, E no cerne do problema, né? E vai na raiz do problema pra você poder não ficar ou seja, vagando. não tem historinha, não tem um monte de problema. Pega então o probleminha e desce até onde ele começa. E por fim, criar um plano de ação. É. Só que aí a gente tem 7 formas bem específicas aqui que vão, de novo, nos ajudar. Porque as crises não param, hein, mozinha?
Não? Daqui até chegar em casa deve instaurar alguma crise nova. Pode ser porque não fechou o carro direito. Ah. Ou, por exemplo, eu tô dirigindo e você fala assim, meu amor, o farol tá vermelho. Eu tô vendo. Tá na minha frente, eu tô vendo. A crise já começa ali. Ali é uma assim- DR, não é uma não. crise. Crise é uma coisa muito mais grave. A minha não fala, tá vendo? A minha fala assim, você não viu que tava? Eu falei, vi. Gente, Ou então o farol abre e fala, vamos? Nossa, toda vez. Mas aí eu vou dizer que isso é uma DR, não é uma crise, é uma coisa mais profunda. gente, mas eu acredito também que aonde a crise é porque ainda há interesse de dar certo, né? Porque quando a crise acaba, né, o silêncio instala no relacionamento, é Não porque tem pra onde ir mais. É porque O largou fim. mão, né? o fim chegou. Então, acho que se ainda existe razões para ter crise, para ter discussão, é porque a gente ainda está querendo que a coisa dê certo. E olha que interessante que isso que você está falando, para a gente já partir para 7 formas. Na economia, todo momento que tem uma crise, Crise. a volta disso é muito... Joel, você é o economista É, Aliás, o mundo vive em círculos, né? Em crise, né? Fala bem e fala mal. Passa, volta, Os entende. vales. Ou seja, entende o que aconteceu, age e... daqui a pouquinho vem uma outra crise, né? Uma E outra. beleza, vamos entender, resolver. E trazendo para a vida pessoal, tem até um livro, né? Que chama de Picos e Vales, né? É? É, Não então, conheço. ele é ao mesmo tempo que fala que quando você tá aqui... Tá então, tudo bem, tá tudo tamo bem e feliz, tal, aí beijando de na repente... boca, namorando. Crise. Aí não se fala, não quer E aí conversar. você mira lá para cima, porque é onde quer chegar e... Você tá vendo? Volta. Traduzindo? Tá no pico, tá feliz, tá namorando, tá fazendo sexo, tá fazendo tudo. Tá no vale, tá triste, não quer conversar, não quer papo. E é sobre essa parte do vale que a gente quer falar. É isso. Como que você vai Exatamente. superar isso de 7 formas? Primeira forma, tá escrito aqui na nossa sacolinha, não ignore o problema por muito tempo. E a gente Isso é tava um falando, problema. E a gente tava falando da raiz do problema. Não dá. Não, gente, deixar problema macho perto de problema fêmea, depois nasce um monte de probleminha. Eu lembrei É disso. verdade. Eu não tinha lembrado. mas Então, Não dá ou pra seja, não vai empurrando com a barriga. Porque aí corre o risco do quê? Apareceu um monte de probleminhas. Não, e aí você começa a inchar. Aí daqui a pouco faz igual o vulcão, né? Aí o outro acha que você tá explodindo por uma coisa boba e não é. Na verdade, só foi alimentando um monte de coisa que ficaram mal resolvidas. Que é o famoso... Pingo Pingo nos nos is. Ou se não, o transbordo do copo, né? Não, o copo transbordou. Beleza, porque... Hoje a Não, é que o pessoal fala psicologia, assim, hoje. foi a gota d'água, né? Não foi o copo não transborda por causa da gota d'água, ele exato. transborda porque tá cheio. Exato. E aí as pessoas falam muito isso, né? Pô, mas você está estourando porque eu não guardei a minha roupa. Ah, Eu falo isso porque foi a última... foi a última DR, não crise, ainda não. E aí o que acontece? E não é a roupa, né? Você ia falar alguma coisa, comando? Não, depois eu falo, a gente Tá. vai entrar no assunto, Desculpa. Já. Então é isso, o primeiro passo, não ignore o problema por muito tempo, perceba. Segundo passo, a mudança leva tempo, então tenha paciência. Tá aí. Eu acho que isso, eu falei quando a gente escreveu que eu me identifico muito, né? Eu cobro, até, às vezes eu acho que até eu tenho um pouco de maternidade com relação às nossas conversas. Sabe quando você quer falar pro filho, olha, é assim, não pode deixar o fogo ligado, não pode... Então, eu sinto que algumas discussões que que a gente tem no nosso relacionamento, eu falo, Joel, você não sabe que tem que fazer isso? Eu preciso... E a gente está tratando com adulto. Então, na minha cabeça, o cara é inteligente, experiente, não preciso ficar repetindo. Daí, quando eu falo a terceira, já é brigando. Sim. E daí, numa dessas, você fala assim, vale a pena, né? Eu acho que vem a crise. E dentro da mudança, a gente tem que entender que tem que haver a mudança de fato, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, tá bom, eu entendi, estamos alinhados, mas a gente tava falando agora há pouco, que eu tenho a mania de falar como que é. Deixa eu te explicar. Porque na minha cabeça não ficou claro, alguma coisa deu divergência. Se não ficou claro, né? Se não teve realmente o consenso, e a minha esposa não gosta dessa palavra explicar, Não. né? Não gosta? Não. Mas por quê? O que você sente mesmo, comadre? Eu sinto que eu sou filha dele, que ele tá querendo que... E é?
Porque você sai da casa da sua mãe e do seu pai, quem cria sou eu agora. vá. Brincadeira. Mas sabe qual é uma das grandes... eu acho que uma das grandes questões a mudança leva tempo, que às vezes eu falo muito nas nossas DRs, né? Vai acontecer. Isso é fato. Porque você, muito dependendo, obviamente, do tipo do problema e do que, não faz assim. Não. E ainda mais se for tratar de uma forma que você tem que ir lá na raiz do problema, então, até que a gente estava falando, beleza, reconheceu, vamos começar a startar o movimento. E aí eu acho que o que quer falar disso muito é assim, você vai fazer o movimento, mas não quer dizer que se você tropeça aqui, você está jogando tudo isso fora. Só que muitas vezes a gente, na ânsia de querer logo que resolva isso, aí eu viro pra Adriana e falo, porra, de novo, velho? Ou senão aí eu começo a descarregar, tá vendo? Não tá adiantando nada, falou que ia mudar e não tá mudando nada. Aí a gente também tem que identificar o que é passivo de mudança e o que é característica das pessoas, né? Verdade. Porque eu lembro que a gente recém-casado, a gente foi fazer terapia, né? E eu lembro que uma coisa que sempre me incomodou no Joel era o tom de voz dele, que é um tom alto, só que é dele. E daí eu achava, mas então se ele não está mudando é porque ele não me ama. E não é isso. É uma coisa que é muito enraizada nele e que é muito difícil a gente conseguir mudança. Sim. Na realidade, eu posso desejar essa mudança uma vida inteira, um relacionamento inteiro e não ter essa mudança. Às vezes é característica porque é uma dele. característica da pessoa. Assim como eu tenho também algumas, sei lá, final de semana que a gente pode se curtir, eu quero ficar organizando casa. Cara, não é bacana, é uma coisa que incomoda muito ele, sabe? A gente tem uma pessoa que nos ajuda, mas ele fala assim, pô, você vai lavar louça no domingo à noite? Então, ajuda assim, eu. E leva tempo para a mudança, né? Que também não pode ser de muleta para o outro também falar, isso é minha característica, eu não vou mudar, né? Porque ainda pode incorporar isso e dizer... Não, por exemplo, uma mudança que a Adriana fez. A Adriana passava mal. De embrulhar o estômago, de vomitar, de ver dedo, de ver mancha no vidro, a ponto dela limpar. Deixar todo mundo ir dormir ou ir limpar vidro, já aconteceu isso. Não, você não, peraí, tá tomando só uma coisa. Hoje não. Hoje, de vez em quando, ela consegue já deixar algumas coisas. E outra das coisas que a gente acaba entrando, acho que é crise também, que às vezes fala... até essa definição do Google, ela tá meio conturbada, eu acho. Que não é só a falta de carinho. Eu acho que quando há intransigência, que não quer dizer que não tem amor, que não falta, mas quando você tem a intransigência, você também leva para uma situação crítica que precisa ser resolvida. E daí a gente tem essa coisa de por exemplo, com a louça. Eu tenho tempo, eu vejo pra mim, daqui a pouco eu faço. Pra ela, não, é agora. Então, alinhar isso de uma forma, tanto que tem coisas que a gente vem alinhando, porque aí eu falo assim, eu não vou brigar por isso. Mas aí por quê? Porque eu tô num processo meu de entender que aquilo é o tempo dela. Por isso que diz, a mudança leva tempo. Isso. Mas também focar aquilo, né? De que não sirva de muleta você não mudar, né? Então, a gente precisa, principalmente quando isso fere o outro. Sim. Né? Por isso que a gente falou do reconhecer, né? Mas aí não adianta, por exemplo, você reconhece e faz, e do outro lado, o cônjuge não apoia. Então, beleza. Ela está no processo e você... Então, beleza. Sim. Ela está no processo. Então, o que é de estar... Acho que a gente até ainda vai falar disso. De estar junto, né? Perfeito. O segundo passo, a mudança leva tempo, então tenha paciência. É um processo. Ser humano... Não, criatura de meu Deus. A gente pode colocar essas na descrição depois, né? Eu acho bacana para a pessoa, legal, né? Vamos colocar, porque aí... Anota aí, produção. São os ingredientes do nosso bolinho. Fechado. Terceiro passo. Terceiro passo, veja por outro lado da... Veja o outro lado da moeda. Eu escrevi errado aqui. Tá tudo certo.
que é justamente você Se colocar tem no lugar do outro? Você tem a sua convicção, mas calma lá, vamos tentar. Porque eu acho que é um problema nosso como ser humano. A gente quer tanto defender o que a gente pensa, a nossa opinião, que a gente... Vamos se dar o luxo de falar assim, deixa eu tentar pensar com o pensamento do outro. Deixa eu tentar entender o que o outro está dizendo. Vamos dar um de drone, sair da situação, olhar de cima e se cima. colocar no lugar do outro. Não, E olhar de cima é ser neutro até. Sim. É se colocar no lugar do outro mesmo. Tipo, sair do corpo, entrar lá e tentar imaginar o que ele tá querendo dizer, né? Isso é um exercício, você estando em crise, né? Porque quando você está em crise, a gente tá magoado, ressentido, achando que o Querendo mundo defender. o mundo é injusto com a gente, se vale a pena um relacionamento ou não. Então, assim, são várias questões envolvidas. E mesmo assim, você se é o que eu uso muito lá em casa, né? Eu falo assim, é a empatia, né? Que a gente já uma palavra tão linda, tão vulgarizada para mim hoje em dia, e que muitas vezes a gente não coloca em prática. Não, a palavra só é bonitinha. Então, é difícil e é um exercício que a gente deve colocar em prática. Não, mas desculpa. Não, e nem sempre a gente consegue, né? E esses dias eu escutei uma coisa que é assim, a gente sempre fala muito de se colocar no lugar do outro. Mas o que veio da empatia me fez repensar o conceito. Porque ele fala assim, Cabelinho. ele faz repensar da seguinte forma, que não é só colocar, é esse exercício de fazer assim, se você tivesse vivido as experiências dessas pessoas, se você tivesse sido influenciado da maneira que essa pessoa foi influenciada, você certamente chegaria nas mesmas conclusões. Então isso é muito mais do que um exercício, porque aí te leva realmente de fato. Então a gente fala muito, por exemplo, vou dar um exemplo quando eu falo da questão do ombro. Eu ia falar isso. Que a Adriana, para ela, não tem, mas para mim, dentro daquilo que eu vi situações em que as pessoas falavam assim, tô nem aí, tô cagando e andando porque esse cara tá falando. Porque tudo tem uma história, eu acho, né? Que nem a gente estava falando esses dias da mentira. Para mim, a mentira, ela pode ser pequena, média ou grande. Ela tem o mesmo peso. Porque eu tenho um contexto de vida onde a mentira me trouxe muita dor. Então, hoje, eu não sei ainda, aos meus 40 anos, administrar a mentira. E pode ser uma mentira boba. É o que me incomoda muito, que eu falo assim, gente, quando o João falar que está saindo de casa, eu estou na rua, ele está dentro de casa. Então, para mim administrar qualquer coisinha, a Maria Clara outro dia me contou uma mentirinha, que é natural da idade, não sei o quê. Eu fiquei sem falar com ela. Ela sentiu na pele porque me doeu a alma. Então... E até relativizar aqui, por exemplo. É difícil. Eu, na minha cabeça, eu tô no processo, estou saindo. Só que pra Adriana, Saindo tipo assim, quando você sai do prédio. é assim, entrou no carro e saiu. Não, se eu estou no processo, eu estou vindo aqui, eu estou saindo. Sim, Só Não que é uma E visão... aí, a ideia do se colocar, ver o outro lado da moeda é justamente de você tentar. Sim. A Adriana já trouxe algumas situações assim, de tipo assim, poxa, hoje eu consigo enxergar algumas coisas que o Joel gosta, ou sei lá, que eu não via antes. E é justamente tentando enxergar. E eu acho que assim, sabe o que eu penso também? Às vezes eu falo isso pra Jússi. Eu falo assim, chega um momento, a gente já tá há 20 e poucos anos juntos, chega um momento que a gente já sabe um pouco o que o outro pensa. Sim. Às vezes também eu acho que a gente insiste em ser o que a gente é. Ok, a gente tem que você falou do contexto, que a gente saiu, cada um saiu de um contexto. Mas calma lá, a gente não vai ser a mesma pessoa para sempre. Então a gente tem que se permitir mudar. Né? Porque assim, eu tô olhando com o olhar né? Olhando o outro lado da moeda, ou seja, me colocando no lugar do outro. Então, quando me coloco no lugar do outro, pode ser que o que ele esteja pensando não seja aquilo que o meu contexto, a minha história me trouxe. Então, a gente tem que se permitir também. Sim. O contexto fala muito, né? Tem aquela historinha de que quem enxerga melhor? A águia ou a coruja?
A resposta é depende. Depende. Se for de dia, Contexto. A águia. Se for de à noite, a a coruja. coruja. Ou seja, as duas enxergam bem, mas o contexto vai dizer o que é certo e o que é errado. É. O que faz sentido. Então, eu acho que tem que estar... A gente tem que se permitir isso também. Isso que você falou caminha até pro passo 4, quando fala da forma E só repetindo, a terceira, então, é veja o outro lado da moeda. E o 4, fale de forma construtiva as suas preocupações. Que é exatamente isso. Então, a partir do momento que você se colocou, se permitiu, então você consegue sugerir uma outra possibilidade. E aí, sim, a gente está aberto, porque se um estiver fazendo o exercício de se colocar no lugar do outro, então quer dizer, os dois vão olhar o dia e a noite. Vamos botar o exemplo que você trouxe aí da águia e da coruja. Ah, então a coruja tá aqui, a águia tá aqui. Aí, beleza. Ô, gente, Caraca, eu não vi como não era enxergar de noite. Caraca. agora na parte prática, a gente só quer alfinetar um outro, vai. É. Na hora que o bicho tá rolando, tá pegando, o que que a gente faz? Alfineta. Ataque em cima de ataque, né? Vence quem tem a bomba maior, é isso? Por isso que tem 7 passos aqui pra gente reler. Por isso e que a forma... comadre já mandou pôr até na descrição, que é pra ver se a gente... Vou ler, reler e Não, assistir e essa- esse vídeo várias vezes. E essa daí, da forma construtiva, eu tô lendo um livro que chama 500 Declarações Poderosas. Para justamente tentar equacionar o cérebro a tratar as coisas de maneiras positivas. Porque faz diferença. Eu falo isso porque eu venho fazendo um exercício. E é engraçado, o dia que eu não faço, geralmente é o dia que eu não tô bem. E geralmente por outro dia, como eu escutei da minha esposa, abre aspas, não é você que fica falando das palavras positivas? Falei isso porque- hoje no foi carro. Hoje, achei Hoje que no era carro. outro dia. Não, foi hoje. Mas o que acontece? Então, aí, silêncio eu fiz, bravo com ela. Mas aí eu pensei, caraca, hoje eu não fiz. E olha como você acaba... Mas é engraçado que a gente lê livro, amor. E o que a sua mãe sempre fala? O quê? A sua mãe. O que ela fala? Joel, fala palavra boa, Joel. Ela coloca a mãozinha na cintura. Joel, palavra boa, Joel. O que ela quer É dizer? que ela vai pro extremo, né? Então aí... Mas muito tempo eu ficava com isso, que ela não admite brincadeira com... E no fundo ela tá certa. Olha, mãe, te reconhecendo em nível mundial na rede de computadores, hein? E eu vejo essa questão, por exemplo, fale de forma construtiva as suas preocupações. É um jeito diferente de falar a mesma coisa, mas que leva para o lado positivo. É como, sei lá, vamos dar um exemplo, falar com o Benjamin. Benjamin, não é para colocar isso aqui. E lá, 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 lá. Isso é uma forma. E eu estou sendo destrutivo. Construtivo. Filho, vem cá. Se você colocar isso aqui em cima, isso aqui pode cair e pode machucar, e você vai machucar. Você acha que isso está certo, filho? Você quer se machucar? Forma. Lógico, não vamos falar de forma infantilizada com o cônjuge, mas na mesma ideia. Como... Ó, que foi do Donald Joel. Falou assim, como eu falo assim, meu amor, nós estamos no mesmo lado, tá bom? Nós estamos indo pro mesmo lugar, tá bom? O destino é o mesmo. É o mesmo. Então, de forma construtiva é isso. É você colocar aquilo que está te incomodando, mas também posicionar isso de um jeito que faça o outro refletir. Porque se eu vou só pelo lado destrutivo, quem com ferro fere, Com ferro será com ferido. ferro E será a questão ferido. que a gente sempre fala assim, o que nós vamos fazer? Que é isso, eu acho que o cerne realmente para vir do passo 3 e do passo 4 é quando você vai assim, beleza, fizemos isso, olhamos, estamos com... O que nós vamos fazer? Sim. Eu vi um exemplo aqui que trouxe muito a minha realidade com o Joel, a gente falando de tom voz alta, né? Eu li aqui para vocês. É diferente numa discussão, numa crise, eu falar assim, pô, Joel, para de falar alto, você não sabe falar baixo e não sei o quê. E daí, no exemplo, ela fala assim, nossa, amor, eu gosto tanto quando você fala baixo, de forma mansa. É a mesma coisa, mas de forma diferente, né? Que eu consiga colocar isso em prática, né? O efeito para a mudança, que é um dos passos muito anteriores, mais eficaz, sim.
do que eu Quebra as atacar. pernas. Quebra as pernas. Porque eu falo assim, pô, eu tô sendo grosseiro com ela e ela vem com... Qual que é o nome disso? Tapa com luva de pelica. Exato. Você tá chamando atenção, mas tá falando, tá positivando. Sim. Como eu gosto quando você fala assim, De tranquilo. forma mansa, né? Em outras Pronto, palavras, eu não gosto quando você fale alto. Quando você fala alto. sim. Pronto. Quinto passo. Quinto passo, um problema de cada vez. Ou Tá seja, aí. nada de jogar na batedeira, né? Ai, cara. Resolver uma coisa de cada vez, né? Não colocar tudo na batedeira, igual o compadre falou agora. Ô, mozinho, Oi. eu posso confessar? Eu acho, às vezes lá em casa, eu tenho a impressão que você bota tudo na batedeira. Mas eu te... Igual o que você mesmo Ó, falou. estão lavando roupa suja. Mentira, é só pra Não, exemplificar. gente. Não, é para vocês entenderem realmente como que funcionam as coisas e ficar mais prático os 7 passos, né? Sim. Com ferro fere, com ferro será ferido. Então, Foi às isso, vezes assim, a acabei de gente falar isso. e a gente às vezes esquece cada passo, então às vezes na hora dá, Aham. aí o que que acontece? É, Aquele famoso toma lá da cá. Sim. Aí É tem tipo duas isso. coisas. E aí acaba não entendendo o outro lado também. Eu ia dizer que assim, a gente conversa sobre isso, lógico, né? Eu quis cutucar pra gente botar isso na mesa, né? Às vezes eu falo assim, nossa, meu amor, porque o assunto é X, a raiz do problema é esse. Aí a gente começa em vários, que é por isso que tá falando, né? Um problema de cada vez. Sim. Mas aí eu falo pra ela, sabe por que nós estamos falando de vários problemas ao mesmo tempo? Porque não foram resolvidos. Porque não foram resolvidos. Então, Aí volta lá no fica aí, primeiro passo. Tem que, exatamente. Vamos lá, vamos tratar. Aí a gente tem que fazer igual os joguinhos, quando chega assim, volte 3 casas. Putz, é exatamente Jogo de isso. tabuleiro, né? Sensacional. Não, top. Aí, ó, depois, se você não conseguir atingir os 7 passos, volte para começar de novo. E aí, é um exercício que a gente faz, que a gente tem feito lá em casa. Eu jogo bem limpo com a minha esposa e eu falo assim: sério que nós estamos voltando nisso? Pra mim tava resolvido. Aí às vezes é por isso que entra o... Deixa eu te explicar. Porque pra mim já tava resolvido, a gente já tratou. É que a minha esposa, e a Adri fala isso, que ela demora pra digerir. Eu acho que mulher é isso. De um modo Eu acho geral. que sim. Sim. Acho que o homem é muito mais prático. Falou, Sim. tá resolvido ali, pra Não, mulher... pra mim, Mas se vamos você ser falar assim, sincero, tá resolvido? Tá resolvido. Exato, é isso que eu ia falar. Na verdade, se você não expressa, você fala uma frase que eu gosto, você fala assim, quem cala consente. Porque às vezes você não concordou, ficou em silêncio e depois vai trazer isso à tona, aí entra no que o João falou. Pô, eu entendo que já foi resolvido. Por isso que precisa se expressar. Eu acho que também é o exercício de todos nós, na medida que está resolvendo A o Adriana problema, começou a fazer isso. tratar ele. Eu não digeri agora. Então, outra hora a gente fala sobre isso. O que ela está dizendo? Não está resolvido. Beleza. Mas deixa aí eu digerir, depois a gente resolve. Agora não pode ficar no ar, porque assim, se ficou em silêncio, tudo indica que foi resolvido, sei lá. Enfim, mas eu tô dizendo sobre essa ideia de ver uma coisa de cada vez. Isso só vai acontecer se a gente tiver essa oportunidade de realmente passar de fase. Se não, faz o que a Júcia falou. Volta 3 casinhas. Volta 3 casinhas, né? Começa de novo. Só que uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro que a gente precisa se atentar a não estar sempre disponível a voltar essas 3 casinhas. A gente precisa sempre estar atento a resolver a situação. Porque pode ser que em alguma fase da vida a gente não tenha força e nem ânimo para voltar essas 3 casinhas. E daí volta naquele item que fazer os problemas ou não sei o que, as muletas. Né? Por isso que a gente precisa resolver e não cometer sempre os mesmos erros. Porque a permissão de sempre voltar às 3 casinhas banaliza também a situação. Né? Tipo assim, pô, você já não sabe que eu não gosto? Quantas vezes a gente já conversou sobre... Quantas vezes a gente já sentou e falou, ó, não gosto disso, não gosto disso, aqui. E daí a briga é sempre... são 3 itens, é sempre pelas mesmas 3 itens. Então, daí, chega uma hora que você fala assim, mas vale a pena eu voltar essas 3 casinhas? Daí fica... Eu acho que muitos relacionamentos acabam por conta disso. Uma que não tem diálogo, que eu acho que é fundamental. A gente precisa e ser claro, como você disse, pontuar. Olha, eu não gostei disso, não gostei disso e não gostei disso. Entendeu? Senão eu explico. Se não desenha. O Joel fala isso. Eu falo, você quer que eu desenhe? Você quer que eu desenhe? O Joel fala, você quer que eu desenhe?
E beleza. Ah, você entendeu. Então, vamos pro próximo agora. A partir disso, que eu não gosto disso, porque isso desencadeia isso, aquilo e aquilo outro. Né? Então, a gente também não ser permissivo o tempo todo pelos mesmos erros. Eu acho que quando a gente não concorda com o outro, a gente talvez não fale que não concorda e usa outras situações para dizer que o Pra outro está querer errado. voltar. Sim. Isso. Talvez. Pô, e aí é onde mora o perigo da crise mesmo, Sim. porque a gente não entende. Não é que não Não quer- resolveu, beleza, é que eu não quero brigar agora. Então eu deixo quieto isso aí. E aí usa isso como isso e outras coisas. A história do uma coisa de cada vez, um problema por vez é muito real, né? Sim. Porque senão a gente usa isso como munição. Esses dias eu liguei para um colaborador nosso para falar de uma coisa. Ó, ele tinha que ter entrado em contato com a gente para falar de alguma coisa. Ele não entrou em contato. Eu falei, escuta, estamos esperando você até agora. E umas 2 semanas atrás, ele tinha mandado uma mensagem dizendo que queria falar comigo. Eu falei, cara, eu tô super atribulado. Assim que eu parar, eu te ligo. Eu não me liguei, não parei pra falar com ele. Quando eu liguei pra falar pra ele, ué, mas também ontem eu te liguei, você não me respondeu. Eu te mandei, falei que queria falar com você, você não falou comigo. Aí eu falei, aí eu acho que, não tô dizendo que eu sou santo, perfeito, mas o reconhecimento de que você tá errado é o mais interessante. Eu falei pra ele, fulano, cara, você sabe como é a minha rotina, é super corrida. Se você tivesse me falado assim, Johnny, cara, você esqueceu de mim? Falar, poxa, João, cara, foi mal na correria, acabei esquecendo de você. Se tivesse me lembrado, então assim, eu ia te pedir desculpa. Pô, João, desculpa, cara, na correria não te respondi. Mas vamos lá. Agora, eu tô te falando que eu teria essa humildade de dizer, desculpa, vamos lá, vamos tratar. Mas você, ao invés de ter me falado, você tá usando o fato de eu não ter ligado pra você pra justificar o seu erro. Não Aí faz sentido. Ficam 2 errados, né? Lá em casa a gente fala. Lá em casa eu falo isso. A gente fala igual. Ah, mas aí o fulano... Tá, beleza. Agora de um nós temos 2 errados, então. Né? Tá tudo certo. Porque aí brigava aquela briga de irmão e às vezes eu e mas ela, a gente fala. Ah, mas porque... Beleza. Então eu não vou mais falar com você também. Então beleza. Então agora de um, agora eu tenho os 2 errados. Tá tudo certo. Então, não, mas veja bem que... Não, mas tá agindo igual, então... E aí isso caminha justamente pro 6º passo, que é tome decisão cooperativa. Ou seja, tem que ser os 2. Ou seja, aliás, acho que até meio óbvio esse 6º passo, já que é um casal, tem que ser os 2, porque senão não vai rolar. Isso é o que dá ficar até às 5 da manhã fazendo discussão e resolvendo problema. É que aqui é que eu falo, porque lá é até às 5 da manhã. Ô, gente, mas é aquilo que a gente fala no trabalho, fala em casa. O óbvio precisa ser dito. E repetido. Mesmo dentro de relacionamentos que já tem anos. Sim. Né? Porque, e eu falo, a gente vive em metamorfose, né? Eu não sou a Adriana de 5 anos atrás e não sou a Adriana daqui 10 anos. A Adriana que vai Você ser não é nem a Adriana da semana passada. Então, às vezes as coisas que me incomodavam ontem já não me incomodam hoje e novas coisas passam a me incomodar. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa cooperação de tratar as coisas, né? Mesmo as mais óbvias. Eu falo isso porque a gente até em solução de crise, naquele momento que fica o silêncio, da gente fala assim, tá bom, o que a gente vai fazer agora então? Então a gente já entendeu. Então ficou claro para os 2? Eu caguei aqui, você cagou aqui. E agora? Beleza. Como é que nós vamos limpar? Como é que nós vamos organizar? Como é que nós vamos agir então daqui para frente? Porque o que está posto... Eu acho que é muito a questão do... O que está posto não pode ser mudado mais, já foi. Mas beleza, nós identificamos. Então agora está claro, cada um reconheceu o seu quadrado, aí reconhecido o quadrado, como nós vamos agir agora. Sim. Esse é o grande lance do cooperativo. Porque se ela resolver mudar e eu continuar tocando do jeito que está, como diz o negócio, vai dar merda. Agora tem uma coisa também da decisão cooperativa.
Primeiro, é o que a gente já falou aqui em outros episódios, né? O que é a decisão cooperativa? Não é a opinião A, não é a B, que a A é a minha, a B é a sua, é a C, que é o consenso. Não falaria nem consenso, é a construção. Perfeito, Isso. perfeito. É o que vai ser construído. Exatamente. Então, bom, o conceito seria esse. Mas tem uma coisa que preocupa também, é a história de eu falei que ia dar errado. Quando a gente, veja, nós estamos falando de decisão cooperativa. Então, na hora que a gente decidiu, tá decidido. Nós definimos que esse vai ser o caminho e não necessariamente o caminho vai levar para a melhor solução. Pode ser que dê errado, que falhou, que tenha que o plano dê errado. Né? A gente fala de nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A gente falou, não, nós vamos fazer isso para melhorar. Vamos, traçou o plano e vamos seguir. Só que às vezes assim, né, eu tive uma opinião, você teve uma outra e a gente seguiu, mas tipo, você segue meio que assim, eu sei que vai dar errado. Cara, vai dar errado, porque você já tá entrando, parece ser uma decisão cooperativa, mas não é. Ela tem que ser de fato. Tem que ser de fato. E com a ciência de que se der errado, nós erramos. E aí nós vamos sentar de novo e vai reprogramar. Isso é administração, né? Mas é. PDCA, né? Mas é verdade. Que Então, é planejar, agir, checar e agir de novo, reaplicar. Que é reaplicar. Que é voltar, fazer de novo. Então, checar e fazer de novo. Eu vi uma vez eu ia falar uma pregação, uma palestra. A mistura de pregação com palestra. Pregação com palestra, uma palestra. Inventei essa palavra agora, a mistura. Neologismo. Eu não lembro de quem era. Como que é o nome da esposa do Paulo? Camila. Ela dizia o seguinte. Aliás, primeiro ela falava uma coisa bem legal. Que ela é presidente da empresa. Tem o presidente que é o que assina, que é o marido dela. E ela é, não sei se é vice-presidente ou ela tem um papel lá. Ela é sócia do cara, né? E ela falava o seguinte. Primeiro ela tinha bem claro que no caso lá é uma empresa, não estamos falando de relacionamento, tá? Eu vou só levar para o conceito que eu quero trazer. Ela tinha ciência de que na empresa alguém tem que tomar a decisão final. No caso da empresa. É ele. Ele é o presidente. Só que ela falava o seguinte, até chegar a decisão final, o pau quebrava. Ela, as diretoras, quem fizesse parte do conselho, todo mundo botava opinião e dizia, ó, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar certo, não concordo, discordo, ficava nesse jogo, porque faz parte, é o melhor para a empresa. Só que alguém tinha que falar assim, ok, gente, todo mundo falou, nós vamos por esse caminho. Esse é o papel do executivo. E junta todo mundo e vai. E aí é o que ela falava, eu brigava até a hora da tomada de decisão. E eu sabia, todos nós sabíamos que a tomada de decisão tem que ser dele. Ele é o cara que assina tudo. E quando ele decidisse, todos colocaram os riscos, inclusive eu, que a gente podia ter pela decisão que fosse tomada, mas a partir do momento que fosse tomada a decisão, todos estavam juntos, dando certo, dando errado. Porque todo mundo sabia para onde estava indo. E aí vamos tentar trazer isso para o casamento. Decidimos juntos o que a gente quer para resolver o problema, a crise, né? Que é disso que nós estamos falando. Se acertarmos, nós somos bons. Deu tudo certo, graças a Deus. Deu errado, revisita o plano. Vem cá, não deu certo aquela nossa estratégia, né? A construção. E acha de ir por aqui, então agora nós vamos por lá. Eu acho que isso tem que estar muito, mas muito alinhado no casal. Porque senão fica na torcida de que deu errado. Eu falei que ia dar errado. Sim. Puta, se tem uma coisa que me ferra do cérebro na empresa é você ter alguém fazendo isso. Imagina no casamento. Porque a pessoa quer colocar a opinião dela, não tá na mesma direção. Porque aí é aquela que a gente tava falando, né? Opa, estamos indo para o mesmo lugar, estamos indo na mesma direção. Não, e a gente aprendeu agora há pouco tempo, eu e a Adri, a gente vira e mexe, a gente tá tentando colocar isso em prática, que a gente fala. Cara, dá o mesmo trabalho pensar que vai dar errado e pensar que vai dar certo. Você só tem que escolher o que você vai pensar. Mas o trabalho é o mesmo. É muito louco isso. Então, quando a gente começa a entender isso, aí você fala, meu, pra que você vai torcer pra dar errado? Parece que tá vivendo com concorrente, né? E não é concorrência, é um só. Faz uma semana que eu escutei na Bíblia, né? E aí a Maria Clara me perguntou, como assim, papai, 70 vezes 7?
Porque ela passou bem na hora do áudio que o padre estava lendo o Evangelho, antes de fazer a homilia, que falava assim, se o meu irmão pecar contra mim, perguntaram, né? Para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus falou, não 7, 70 vezes 7. Aí a Maria Clara, não, 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Não, filho, ele quer dizer que sempre que é sempre. Então, 7 perdoar, na Bíblia acho que é infinito, não é? Então, perdoar sim, a todo momento exercitar o perdão. Não é a questão da banalização, mas o perdão que é assim, então vamos. Não deu errado? De novo, qual a parte minha, qual a parte dela? Beleza? Reconhecer mais. Então, beleza, a gente continua errando nisso aqui. Isso aqui a gente foi legal, mas isso aqui nós estamos errando ainda. Nós vamos procurar ajuda, nós vamos para terapia de casal. Então, se a gente não está resolvendo sozinho, nós vamos no padre, no caso, a gente, né? Ou vai em outros casais, enfim. Para onde nós vamos? Então, o casal ele tem que entender isso. Tem hora que você não vai resolver sozinho. Então, você vai buscar ajuda especializada. Tanto que você está aqui no canal, quando você dá o like... é nessa aqui, né? Eu fico olhando lá para a televisão. Quando você dá o like, quando você compartilha, quando você que já se inscreveu e quem não se inscreveu ainda vai se inscrever, é isso que está fazendo. Então, isso aí está indo para mais gente e está chegando lá. É igual aqui. Eu e a Adriana já fizemos terapia de casal, nós já fomos lá conversar com o padre. E se precisar fazer tudo de novo, se precisar fazer outras coisas, o Johnny está destruindo o cenário, mas está tudo tranquilo. Ô, gente, mas gente continua amando ele, eu né? acho que essas conversas, né, de tomada de decisão, de decisões, tem que ficar claro um para o outro se aceita ou não, né? Porque às vezes você está numa situação de que, tipo assim, é o que você quer? Então tá bom. Na realidade, não sabe, você nem sabe se é o que é certo, se você concorda ou não. Apesar de que, quando tomou a decisão, cabe o outro apoiar. Mas eu acho assim, os casais também não são claros com as conversas, com os desfechos das decisões, com que isso vai causar, que vai pesar sobre a sua família, sobre a pessoa que você ama, enfim. Então, eu acho que as conversas precisam ser claras também. A comunicação, né? A comunicação. E se naquele momento você não está bem para decidir, não tem problema nenhum. Fala assim, podemos conversar amanhã? Isso. Podemos conversar daqui 2 dias? Então, mas assim... Não está claro para mim. Não, desse jeito ainda não está bom. Mas se você também naquele momento... Quantas vezes no mundo, nas empresas, ou quando a gente vai resolver um negócio, podemos conversar amanhã? Porque hoje eu... Apesar que tem As decisões... piores decisões são tomadas... Isso é um estudo, né? Aliás, foi o Rafael Baldo que fez isso no treinamento dele e falava sobre isso. Que as piores decisões são tomadas de cabeça quente. As piores, às vezes você não tá bem. 93% das pessoas, elas voltariam atrás se elas tivessem parado para pensar. Isso vai no casamento também. Sim. E 7ª e última forma de você vencer uma crise no seu casamento, na sua vida conjugal, e quiçá no seu relacionamento, namoro, você pode usar essas mesmas estratégias. Aumente a energia entre ambos, né? Fortaleça, então... o que o cara é bom, reconheça. Porque assim, você até retoma isso. Então reconhece. Pô, seu marido sabe decidir muito bem, a esposa é mais sensível, então usa o que vocês têm de bom para construir isso. Então reconhece. Então falar o positivo, então quando você fala para você, então reconheça de uma maneira sincera, elogiar o outro. Então... O que você acha disso, Mazinho? Muito O interessante. que você acha de aumentar a energia entre nós dois? Não, essa energia aí é depois, que vamos falar a verdade, que essa energia Você para leva pro lado fechar... errado, moço. Não, Você só pensa naquilo. a energia para fechar com chave de ouro o início de um término de crise, é isso aí. É isso aí mesmo que você está pensando. É pizza? Pizza. Pizza de calabra. Ô, gente, mas na prática, né, a gente, eu e o Joel lá em casa, a gente fala muito, né? Por que não dá a mesma intensidade pro elogio de quando você... É engraçado que a gente consegue dar uma intensidade na hora que tá brigando para falar, você não presta, você não sei o quê, só que na hora do elogio, ela não tem a mesma intensidade
Do que que na hora... deveria ter. Defeito, né? Não é? É. Então, o Joel, ele sempre fala assim, então, na mesma proporção, tá bom, você falou 3 defeitos, agora cadê uma qualidade? A gente fez esse exercício, a gente fazia com as crianças até no carro, né? Vamos lá, eles estavam brigando, vai lá, 7 coisas que você gosta no fulano, para lembrar que, beleza, né? A gente sabe que tem as desavenças, tem... Uma vez eu falei isso, que a gente tava meio numa briga. Ela falou, você fez isso, você é isso. Beleza, já entendi o que eu não presto. E eu presto pra quem? Então agora fala. É engraçado isso, Ela mas fala- eu acho que é comum nos Não relacionamentos. presta pra nada. Né, para os relacionamentos, né? Você dá uma grande importância para aquilo que não está bom e mesmo durante a crise, né? É engraçado que você só tem olhar para aquilo que está dando errado, né? Ao invés de ser grato por estar vivendo um casamento, de ter uma família, de estar tendo o discernimento, de estar tendo uma discussão. E eu acho, de fato, que a discussão no relacionamento é saudável. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Eu falo que durante a crise é difícil você encontrar pontos positivos do cônjuge, né? Porque, na realidade, quando você está na crise, porque tudo está dando errado. Mas que a gente possa mirar, né? Vocês estavam falando aí do gráfico, né? Da economia. Então, que nesse vale a gente consiga mirar lá e até relembrar, puta, quanta coisa boa a gente já viveu, né? Quanto beijo, quanta transa, quanto restaurante, para aquilo gerar energia positiva para você ter força para continuar lutando aí pelo seu relacionamento. É ver se o que você está insistindo na crise ou na briga, porque beleza, já não é fácil você reconhecer, mas você para de querer ter só a razão. Porque muitas das vezes a gente está atacando só para ter aquela coisa de defender o ponto de vista. Não. E para chegar o que no final? Eu estava certo, beleza. Grande coisa. E aí o que você vai fazer com isso? Tranquilo. Até porque tivemos um episódio recentemente que falava, e se hoje for o último dia, né? Pois A gente é. já falou disso aqui, mas... Sempre é bom. É que no fundo, ela sempre, alguns pontos acabam voltando, né? Mas eu acho que se você pegar essas 7 regrinhas aí que a gente faz, pode não ser somente elas. Sim. De repente você vai aumentar aí a quantidade. Mas se você não sabe por onde começar, tá aí pelo menos um pontapé inicial. É porque 7 é o número do infinito. Exatamente. Você viu, né? É isso, como o Joel disse, 7 regrinhas, 7 forminhas de bolo aí, formas de você vencer uma crise conjugal. Vamos deixar na descrição para favorecer você. Eu ia repetir a 7 aqui, mas não. Você vai ler lá na descrição para você também ter uma liçãozinha de casa, né? Que o povo gosta de saber como fazer as coisas, mas não quer fazer. Aí recorta, cola na sua pastinha lá de reflexões, se você guarda ou coisa, pô, de repente você bota lá que a hora que o pau quebrar, você sai do Instagram, fica vendo a vida dos outros, É isso. aí você vai... E pensa na crise da seguinte forma, como diz a Bíblia, depois da tempestade vem sempre a bonança. Então pense e reflita que depois que tá tudo muito ruim, você usando a forminha do bolo aqui das 7 formas, você vai vencer isso mais rapidamente e a bonança chegará mais rápido. Afinal, Esse é o segredo. depois de uma noite, o sol nunca deixou de vir no dia seguinte. Gente, hoje né? o Frei Gilson, né, tá fazendo lá a quaresma e pertinente, ele estava falando hoje de casamento. E ele deixou claro, dizendo que é engraçado que quando a gente passa por um obstáculo, né, a gente passa por uma discussão, uma briga, depois que passa, que a gente tá lá em cima, tá na parte boa, a gente fala assim, cara, eu superei. Então você fala assim, se vier outra igual essa, vou dar de braçada. Porque a gente, em cada discussão, em cada crise, a gente sai mais fortalecido. A gente sai um ser humano melhor do que antes. Né? E por isso que as crises são sempre, ou deveriam ser sempre, diferentes. Né? Eu acho que calha de falar assim, não sempre cometer os mesmos erros. Por quê? Porque Deus te dá, né, o discernimento, e se você venceu aquele momento, é porque você está preparado para outros. Eu não lembro aonde, mas eu vi que, assim, se os erros estão se repetindo, é que você não aprendeu o que você deveria aprender. Então, vai se repetir até você aprender. Então, às vezes, se estão se repetindo, analisa direitinho que você não aprendeu o que deveria. Faça a reflexão. E paciência também, porque tem gente que é mais devagarzinho em alguma coisa.
Tá É bom, não? tá bom. É isso. Bom, passamos do horário mais uma vez, é porque o tema sempre mexe com a gente e isso faz parte do nosso jogo aqui. É claro que a gente vai aprender a melhorar o nosso relógio. Fechado? É isso, DR Salva com vocês mais uma vez. Foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez em um episódio de podcast do DR Salva. Gente, que eu me estique falando difícil. Então, tamo junto, galera. Foi top mais uma vez. Você dá um beijo, tá? Um beijo no coração de vocês. Beijo, até o próximo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!